Vamos lá, hino 52. Eu vou fazer a leitura do hino e a gente vai analisá-lo, tá? Então, hino 52 do Inário Novo Cântico. Saudai o nome de Jesus, arcanjos adorai, ao Rei que se humilhou na cruz, com glória coroai. Ó escolhida geração de Deus, o eterno Pai, ao grande autor da salvação, com glória coroai. Remidos todos com fervor, louvores entoai, ao que da morte é vencedor, com glória coroai. Ó raças, povos e nações, ao Rei divino honrai, a quem quebrou os grilhões, com glória coroai. Bem curto, né? Bem simples esse hino. Esse hino ele é para ser cantado na congregação mesmo, com todo o povo, né? Ele não é um hino de ser cantado de forma individual. É um hino de louvor, de adoração, de fato congregacional, né? Toda a igreja em adoração, cantando com alegria a respeito do nosso Jesus Salvador, que é o grande tema desse hino que nós veremos. Só um pouco da história, então. A composição original é de Edouard Perronet. Edouard Perronet. Deve ser assim a pronúncia do nome dele. Ele compôs esse hino em 1779. Então, é mais um da galeria de hinos que passaram séculos e séculos e continuam sendo entoados pela igreja. Certa vez eu ouvi uma coisa interessante. Se você saber se uma música de fato é boa, ela tem que durar pelo menos 100 anos. Se ela durar 100 anos e as pessoas ainda conhecerem a música, de fato é uma música boa. Então, essa aqui com certeza, né? Então, 1779. O Edward, ele nasceu em 1726. Ele era filho de um padre anglicano. Ele nascido na Inglaterra e era descendente de uma família francesa que fugiu primeiro para as famílias tinham fugido para a Suíça. Não sabem que os hugonotes foram perseguidos na França. Os hugonotes eram uma linha, né, do cristianismo, e depois da Suíça eles foram para a Inglaterra, onde a sua família então se estabeleceu, tudo fugindo dessa perseguição religiosa. Ele que cresceu então nesse meio religioso, ele era considerado um grande pregador da palavra de Deus. Mas só que tinha uma questão. Ele conviveu na mesma época do John Wesley, que foi marcante, né? Não, os irmãos Wesley, eles foram marcantes na época do avivamento na Inglaterra no século XVIII. O John Wesley, principalmente, era um grande pregador. E o Perronet ficava envergonhado de pregar diante dele. Tem uma história curiosa que o John Wesley ficava insistindo para ele pregar, insistindo, e até que o momento falou, não vou pregar. Então foi e abriu lá no Sermão do Monte, só leu o Sermão do Monte. E aí ele disse que esse que era o melhor sermão que eu poderia pregar, porque é o sermão que Cristo Jesus pregou. E foi a única vez que ele pregou diante de John Wesley. Mas, apesar dessa convivência que eles tinham, tem tempo que as relações entre eles não deu muito certo. O Edward não estava se entendendo mais com John Wesley. E em 1756, ele publicou em um jornal um ataque feroz, né, contra a noção da Eucaristia, da ceia que os irmãos Wesley tinham, que eles entendiam que era um ritual sacerdotal e apenas só pelos padres anglicanos poderiam realizar essa cerimônia. O Eduardo não concordava com isso. Por isso ele participou de um cisma, né, que dividiu a igreja metodista. E a sua aversão aberta à igreja levou a ele se tornar um ministro, um pastor de uma congregação independente da igreja dos irmãos Wesley. Durante sua vida, então, Edward ele se interessou mais
além da pregação, em escrever poemas cristãos. Ele tem pelo menos 3 volumes de coleção de poemas compostos. E pouco antes de morrer, ele pronunciou essas palavras, suas últimas palavras. Glória a Deus no auge de sua divindade. Glória a Deus nas profundezas de sua humanidade. Glória a Deus em sua suficiência total. Nas mãos dele elogio o meu espírito. Então, apesar dessa vida um pouco de conflitos teológicos, né, eclesiásticos, litúrgicos, né, que talvez esse seja um dos maiores motivos da divisão das denominações ao longo da história, é mais uma questão de liturgia do que às vezes até mesmo teológica, né? Então, se você observar aí algumas divisões, você vai perceber muito isso. Então, isso aconteceu na vida dele, mas era um homem de Deus, era crente, e você vê as composições, os poemas e as músicas que foram produzidas através desses poemas, você de fato percebe esse caráter cristão que o Edward, o compositor musical, é James Taylor. Ele já um pouco mais recente, em relação ao Edward. Ele nasceu em 1819 e veio a falecer em 1899. O James, a profissão dele de origem, que ele sempre trabalhou, era como chapeleiro. Mas aos 18 anos, ele já liderava um coral na capela da igreja dos irmãos Wesley. Mais tarde, ele começou a trabalhar em uma construção de ferrovia na cidade de Manchester. E aí ele teve que se mudar, e de lá ele foi para a América em 1843 e voltou a fabricar chapéus. Mas era um músico. E ele viu essa poesia, esse poema aqui, desse hino, e vou encaixar uma música aqui para que a igreja possa entoar. Essa música então passou a ser entoada tanto primeiramente na Inglaterra, depois nos Estados Unidos e no Brasil. No Brasil, sendo traduzida por Justus Henry Nelson. Ele que viveu entre 1850 e 1937. Ele tem uma curiosidade: ele foi o primeiro a estabelecer uma igreja protestante na bacia amazônica. E ele foi um missionário da igreja metodista, autossuficiente. Não tinha nenhuma missão que bancava ele. Ele mesmo trabalhava por si para manter a sua obra missionária, principalmente na região de Belém, no Pará. E ele viveu nessa região trabalhando como missionário por 45 anos. E dos prazeres que ele tinha era justamente a tradução de hinos. E ele traduziu várias músicas religiosas para o português. Esses 3 homens que estão relacionados na história por trás do hino de número 52. Mas mais importante é a base bíblica, né, que nós temos para este hino. Abre, por favor, Romanos capítulo 15, versículo 11. E ainda, louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvam. Paulo aqui, na carta aos Romanos, ele estava falando a respeito da obra de Cristo Jesus, que é diante de toda adoração, de todo louvor. Então, a menção aqui é de todos louvem ao Senhor, todos celebrem o nome, porque agora todos os povos foram alcançados por Cristo Jesus. É o reconhecimento de que só Ele é digno de louvor, porque em Cristo todos os povos têm acesso ao Senhor por meio da vitória de Cristo, que vai ser apresentada aqui durante os versos desse hino. Então, para a gente ter uma percepção disso, vamos ver verso a verso para a gente entender. Esse hino é bastante simples. Rapidamente a gente vai conseguir analisá-lo. Primeiro ele começa: saudai o nome de Jesus. Nós sabemos muito bem que o nome de Jesus
é o nome que está acima de todo nome. Por causa do seu próprio significado, né, que é a ideia do Senhor salva, ou Deus é a salvação. Por isso é o nome de ser glorificado, até porque esse nome pertence àquele que fez toda a obra de salvação, como o hino vai descrever logo adiante. Então, o que a palavra de Deus nos diz a respeito da saudação, do louvor ao nome de Jesus? Filipenses 2, versículos 10 e 11. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, diante desse nome, nós devemos nos curvar, nos render e confessar que Ele é o Cristo, Ele é o Salvador, Ele é o Senhor. E assim, quando nós saudamos o nome de Jesus, nós estamos glorificando ao nosso Deus e Pai. Apocalipse 19, versículo 16. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que nome glorioso, né? Que tem escrito na sua coxa. É claro, meus irmãos, que isso aqui é uma figura de linguagem. Não é que Jesus tem na coxa dele tatuado esses nomes aqui. Mas é justamente para mostrar a glória do nome de Cristo Jesus. Por isso, saudai o nome de Cristo Jesus. Arcanjos, adorai. O arcanjo, pelo que a palavra de Deus nos descreve, é um líder sobre os anjos. Por exemplo, a gente tem Miguel como um dos exemplos desse arcanjo enviado por Deus, sempre a serviço do Senhor, sempre a serviço de conduzir a mensagem de Deus aos homens e sempre servindo aos homens, como a própria palavra de Deus vai nos dizer. E esses arcanjos, de modo geral, os anjos, as hostes celestiais, louvam a Cristo Jesus, adoram a Cristo Jesus. Salmo 103, versículo 20. E bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executai as suas ordens e de obedeceis à palavra. Então os anjos rendem louvor, os anjos obedecem ao Senhor e obedecem ao Filho. Hebreus capítulo 1, versículo 5. Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai e ele me será filho? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Então, nenhum anjo se compara a Cristo Jesus. E uma das coisas que estava tendo na igreja, na época da igreja primitiva, é que algumas pessoas estavam querendo também adorar aos anjos. E a palavra de Deus é muito clara sobre isso. Os anjos não são alvo da adoração. Só Cristo, só nosso Deus é alvo da adoração. Então, os próprios anjos adoram a Cristo Jesus. Apocalipse 5, versículo 11. Apocalipse 5, versículo 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número é de milhão, de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então, né, nesse louvor celestial, os anjos estão lá, sempre, 24 horas, louvando ao Senhor Jesus. Louvando aquele que se humilhou, ao Rei que se humilhou na cruz, com glória coroai. Então, o hino vai apresentar então a figura de Cristo, que deve ser adorado como o Rei. Salmo 24, versículo 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é o Rei da glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória.
Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. É esse Rei que é apresentado aqui neste hino. 1 Timóteo 1,17. Assim, ao Rei eterno, falado lá nos Salmos, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. E Paulo aqui, escrevendo a Timóteo, ele estava se referindo à majestade de Cristo Jesus. Essa majestade que nós vemos lá em Filipenses capítulo 2, versículo 2. No versículo 5. Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, de Rei, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou. Ele se humilhou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. E o versículo 8 então, tem essa afirmação. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Quando falamos então dessa expressão ao rei que se humilhou na cruz, é justamente essa expressão que Paulo aqui está dizendo aos filipenses. Aquele que tinha toda a glória, ele abriu mão dessa glória para se humilhar na cruz, para fazer a sua obra perfeita na cruz. E ele fez por completo. E ele foi glorificado por isso, coroado de honra por isso. O rei ressurgiu. O rei venceu a morte. Por isso que a ideia de glória, com glória coroai, com glória ele foi coroado, talvez seria a melhor expressão. Também algumas traduções dizem, com glória ele seja adorado. É porque ele é digno de receber toda a grandeza e toda a fama. Toda a majestade e poder de Deus se revela em Cristo Jesus, aquele que é o Rei que se humilhou na cruz. Com glória coroai. Exaltado seja esse Deus, exaltado seja esse Rei. Salmo 104, versículo 1. Bendize a minha alma ao Senhor, Senhor Deus meu, como tu és magnificente sobre este vestido de glória e majestade. É algo que nós devemos dizer ao Senhor, que ele é cheio de glória, é cheio de majestade. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Hebreus 1, versículo 3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ele é digno de receber toda a glória, porque ele agora é rei. Ele sempre foi rei, mas ele encarnou, viveu entre nós, foi obediente até a morte de cruz, e agora ele retomou o seu status, vamos dizer assim, de rei. Hebreus capítulo 2, versículo 9. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. Então, ele já é revestido de toda glória, ele já é coroado por toda a honra. Nós não coroamos Jesus Cristo, ele já é coroado. Então, quando nós cantamos aqui, com glória coroai, lembre sempre disso, ele já é coroado, ele já é exaltado. Nós estamos expressando que ele é digno, de fato, desse louvor. Então, a segunda estrofe vai dizer o seguinte: ó escolhida geração de Deus, o eterno Pai. Na versão em inglês, há a palavra Israel. Na tradução aqui do Nelson, ele optou por colocar como a geração escolhida. Não só a menção em Israel, mas todo Israel de Deus. Por isso ele usou a expressão que Pedro usa na primeira carta. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim,
que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então, essa ideia agora passa a ser o louvor do povo eleito de Deus, daqueles que foram remidos. Assim como os anjos louvam a Cristo Jesus, nós, como povo dele, também o adoramos, celebramos com glória a Cristo Jesus, que ele que é o grande autor da salvação, da nossa salvação. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Esse autor da nossa fé, o autor da nossa salvação, está coroado de glória. É a ele que nós devemos louvar, é a ele que nós devemos adorar. Então, assim como os anjos adoram, nós também precisamos prestar culto ao nosso Senhor Jesus. Quando diz que ele é o grande autor da salvação, isso deixa muito claro que a salvação procede somente dele. Nós não temos mérito nenhum. É como se eu pegasse algum livro e algum autor escreveu aquele livro, né? Ele teve todo o trabalho, ele compôs aquele livro, palavra por palavra, e aí eu vou desfrutar da leitura desse livro. Mas ao desfrutar da leitura desse livro, eu jamais poderia afirmar que eu sou o autor do livro, né? Eu não posso tomar isso para mim. Eu desfruto do livro, mas a autoria pertence à pessoa devida, àquele que escreveu o livro. É o mesmo princípio para Cristo. Ele que escreveu a salvação, ele que é o autor e consumador, ele que planejou, ele que executou. Nós só somos beneficiados por essa salvação. E aí no terceiro estrofe vai explicar um pouco mais a respeito da salvação. Que essa salvação nos remiu, remidos todos com fervor, louvores entoai. Jesus é o nosso Redentor, é Ele que nos redime. A ideia de Redentor é a ideia daquele que paga o preço pelo escravo. Então Jesus, ele pagou o preço por nós, nos comprando da escravidão que vivíamos, do nosso antigo senhor, que era o diabo, que era o pecado, que tinha como consequência a morte para todos nós. Ele nos compra para si, e agora nós somos escravos em Cristo Jesus. Mas agora escravos de um bom Senhor, de um Senhor que demonstrou o seu amor por nós, do Senhor que cuida de nós. Por isso, ele é o nosso grande Redentor. E aí, a ênfase do hino aqui, com fervor, louve a esse Redentor. Então, se coloque na situação de um escravo que sofria, que padecia, que não tinha perspectiva nenhuma de uma boa vida, e de repente sua vida se transforma. Você é comprado por Cristo Jesus, você tem toda a plenitude de alegria. Você não vai fazer com alegria esse louvor, essa exaltação a esse Senhor que te comprou, a esse Redentor? É isso que o hino nos diz, e é isso que a palavra também de Deus nos incentiva a fazer. Romanos capítulo 3, versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Somente nele. E todos necessitam dessa redenção. Gálatas 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado em madeiro. Então, o preço que Cristo pagou foi alto. Foi a sua própria vida, o seu sangue derramado em nosso favor. Esse Senhor se ofereceu por nós. Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. Efésios 1, versículos 13 e 14. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Nós somos propriedade dele agora.
Nós não pertencemos mais a este mundo caído. Nós pertencemos ao Rei da Glória, ao nosso Redentor. E Salmo 71, versículo 23. Os meus lábios exultarão quando eu te salmodiar. Também exultará a minha alma que remiste. É esse louvor que nós devemos render a Cristo Jesus. Porque lembra que ele pagou com a sua morte, mas ele venceu essa morte. Ao que da morte é vencedor, com glória coroai. Nós temos um Redentor que é vencedor sobre todas as coisas. Ninguém é capaz de vencer a morte por sua própria força. Mas aqueles que confiam em Jesus, no poder da ressurreição dele, já derrotaram a morte. Então, quando cantamos que ele da morte é vencedor, estamos dizendo que também nós venceremos a morte nele, em Cristo Jesus. É por isso que a exultação, o louvor deve estar em nosso coração, meus irmãos. Não é só saber que Jesus ressuscitou, é saber que por causa disso nós também iremos ressuscitar, iremos para sempre adorar a esse Cristo Jesus. Ele derrotou a morte. O apóstolo Paulo nos afirma isso de forma tão veemente, tão forte. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ao entoar esse hino, cante essa vitória de Cristo Jesus. E aí, então, o hino segue essa ideia. Os anjos adoram, os eleitos e remidos adoram, mas esse louvor percorre a todos os povos e a todas as nações. Essa é a glória de Cristo que se espalha pelo mundo. Essa é a glória dele que será entoada por todo o canto desta terra. E essa é a última parte do hino. Ó raças, povos e nações, ao Rei divino, ao Rei que é Deus, ao Rei divino, honrai. Reconhecei a sua grandeza, reconhecei a sua obra, reconhecei a sua salvação. Salmo 117, versículo 1. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o, todos os povos, todas as nações, celebrem esse Rei da Glória. E Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. Depois dessas coisas, vi e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Cordeiro, ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Esse será o louvor eterno. Esse será o louvor que nós estamos cantando aqui, entoando aqui, de que todos os povos, línguas e nações renderão louvores a Cristo Jesus. Porque ele quebrou os vis-grilhões, ele quebrou as algemas, ele quebrou o que nos prendia ao pecado. Só ele tinha força para isso. Com glória, então, coroai, celebrai, festejai Cristo Jesus. Salmo 107, versículo 14. Tirou-os das trevas e das sombras da morte e lhes despedaçou as cadeias. Olha que expressão magnífica, né? Ele despedaça as cadeias que nos prendiam. Lucas capítulo 4, Jesus falando sobre a sua missão. Lucas capítulo 4, versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. E Jesus fez isso com excelência. De fato, ele nos libertou. E Colossenses, capítulo 1, mostra para que ele nos libertou e para onde ele nos levou.
Colossenses 1, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E é debaixo desse reino que nós vivemos, no reino de Cristo Jesus. Seu coração tem que estar cheio de paz, com alegria ao saber disso. Por isso que esse hino é uma expressão de adoração, é uma expressão de louvor. Como eu disse, é um hino congregacional. A nuance do hino o tempo todo é o louvor coletivo, não meramente um louvor individual. Por isso que ele é bom para você cantar na igreja, meus irmãos. Por isso que ele é bom para você cantar quando estivermos juntos, quando você com o seu povo aí, a sua congregação, seus irmãos, cantem esse hino com muito fervor. Deixa para a gente encerrar a ideia aqui desse hino, quero que você abra lá João capítulo 16, versículo 33. Essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Irmãos, aflições são recorrentes na nossa vida. Seja de modo global, como estamos vivendo, por causa devido à pandemia, mas nós temos aflições na nossa vida, de modo pessoal, questões familiares, questões de trabalho, questões da própria igreja, mas saiba sempre disso. Tem de bom ânimo, porque Jesus já venceu. Nós servimos a um rei vencedor, não é um rei que corre risco de ser derrotado. Por isso, nós podemos ter total segurança, porque todos os inimigos que nós nunca conseguiríamos vencer sozinhos, o mundo, o diabo, o pecado e a morte, Cristo já venceu por nós. Então, encha seu coração de esperança ao entoar esse hino 52. E, para finalizar, um último versículo que eu quero ler, 1 João, capítulo 4, versículo 4. 1 João 4, 4. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Cristo vive em nós. Cristo vive em nós. E nós vivemos por Ele. Nós vivemos para exaltar, para honrar, para glorificar, para dizer que Ele está coroado, revestido de toda a glória. Então lembre-se sempre disso. Entoe esse hino com todo o fervor. Deus abençoe. A gente se encontra por aí. Tchau.